E também a poluição sonora, né? Que hoje se fala tanto. Quer dizer, as perdas auditivas, quando uma pessoa fica exposta a britadeiras e a sons intensos demais, quer dizer, mesmo jovem, há perdas auditivas. Então, era bom você dar aí um alerta, né, também como médicos dois, de como a poluição auditiva é tão perigosa aos nossos ouvidos. Bem lembrado, Aida, eu ia fazer essa pergunta para o doutor César sobre os fones de ouvido, já que nós estamos falando de poluição sonora. Hoje o jovem está em qualquer lugar que você vai no metrô, está sempre com aquele fone lá, ouvindo música alta, né? E eu acho que ficaria até com uma utilidade pública, o doutor César fala a respeito, os cuidados, né? Quer dizer, não havia exagero em ficar com aquele negócio o tempo todo ouvindo música. Eu sou um que teria essa tendência, que eu adoro ouvir música o tempo todo, né? Então, mas eu já fui alertado para ouvir mais baixinho e tal, porque eu adoro. Mas realmente são coisas do dia a dia que a gente não percebe. Eu gostaria que o doutor César, como especialista, pudesse falar a respeito, aproveitando o gancho da Ida. Então, na verdade, o que acontece? Quando você tem uma exposição muito prolongada a ruídos, né, você tem uma fadiga auditiva e você pode, inclusive, ter uma destruição de células do ouvido interno. Então, essa destruição de células do ouvido interno, por exemplo, você vai para o sambódromo e você é destaque na frente da bateria. Exatamente. Então, você fica exposto àquela intensidade de ruído muito intensa, né? E você começa, por exemplo, eu tenho uma amiga que é passista, e ela teve um desfile e tal, e ela ficou com um zumbido durante pelo menos 3 dias. Ela teve uma lesão auditiva que se recuperou, mas que teve uma perda durante esse período, né? E eu atendi uma vez um músico que era cantor do Teatro Municipal, né? Que ele era sanfoneiro também, e ele estava fazendo festa junina. Ele estava trabalhando numa festa junina e estouraram um morteiro dentro da sala que ele estava tocando. Ele teve uma perda auditiva imediata e ele teve que parar de cantar. Né? Então, assim, você tem desde pessoas extremamente sensíveis a pessoas que não são tão sensíveis assim e que convivem com um som muito intenso durante muito tempo. Mas, assim, normalmente o que se preconiza, né, e principalmente em questão de leis trabalhistas e tal, é de que acima de 80 decibéis você tem que ter um período de repouso, você tem um período de trabalho e um período de repouso para você poder ir com EPI. Né, com equipamento de proteção individual, para você não ter um sofrimento muito intenso. Né? Então, quer dizer, o fone de ouvido diminui. Se for utilizado em intensidade máxima, com certeza pode causar problemas muito sérios de audição. O que a gente, inclusive, aconselha, né, é que é melhor ouvir uma caixa acústica um pouquinho mais intensa, mais longe, do que o fone de ouvido perto, ainda que suave, né? Porque ele está muito perto, então a caixa está mais longe. Então, esse negócio de ir na balada, subir lá no palco, ficar do lado do guitarrista, saxofonista, baterista, esquece, hein, gente? Perigo total, perigo, né? Então, ficar ao lado de uma britadeira. E aí a gente vê quanto o trabalhador aí fora está submetido. Depois diz que não. Eu tive uma pessoa que trabalhava para mim que gritava, viu, doutora? Ela gritava, e eu, Dona Maria, não estou ouvindo porque eu tinha que gritar com ela. Aí eu levei ela no médico, ela tinha tido uma perda auditiva muito grande. E depois eu descobri que na juventude dela, ela trabalhou muitos anos numa fábrica de tecidos, com aqueles teares enormes na frente. E ela gritava, todas gritavam para se ouvir, mas, ao mesmo tempo, ela foi perdendo a audição. Né? Então, é muito cruel quando uma empresa não cuida de seus trabalhadores e quando nós mesmos, isso é o mais triste, sabemos dessas coisas e voluntariamente nos submetemos a uma poluição sonora grande, né? Sim, exatamente.
Nossa, tá boa a conversa, hein? Gostei demais das explicações do Dr. César, nada como ouvir o especialista. E até já complementaria essa pergunta em relação às meninas, né, que são as musicistas da orquestra, se no caso dessa exposição, com esses ensaios, enfim, com as apresentações, elas se constituem, como qualquer musicista, grupo de risco a uma perda auditiva ao longo do tempo, porque também ali você está, por exemplo, você está no meio de 2 ou 3 violinos, você está ali ouvindo uma intensidade de música com frequência e com uma intensidade a ser definida. Essa é uma pergunta que já me fizeram e eu não soube responder, porque não é a minha área, mas no caso também seria digamos, um fator de risco para que houvesse um desenvolvimento de deficiência auditiva? Os próprios músicos que estão ali na orquestra? Então, normalmente, assim, quando você está exposto a um ruído muito intenso, isso realmente pode acontecer, né, Bernardino? Mas, por exemplo, assim, se você tem, principalmente na frente dos naipes de metais, né, que são os instrumentos de sopro que produzem um som muito mais intenso, isso é uma coisa que pode incomodar, sim. Pode incomodar. No meu caso, eu sou baterista, então meu negócio é rock, né? Banda de rock, bateria, apesar que eu gosto de toda a música. Claro. Vem até Luiz Gonzaga. Eu gosto de tudo que é bom, eu gosto, né? Mas eu sou aficionado do rock and roll e temos lá uma banda, tocamos, e muitas vezes você está ali no meio dos instrumentos, você perde um pouco o retorno. Aí, não sei se é por falta do retorno, se já é algum problema, porque também tem a percussão, aquele barulho da percussão mais intenso. Quais os cuidados que você recomendaria para mim, para não ter essa... Então, no seu caso, eu sugeriria você fazer uma audiometria já. Vamos começar por aí, né, doutor? Eu acho que começar por uma audiometria, Bernardino. Isso por um lado, né? Por outro lado, assim, normalmente, quando você está dentro da banda, você tem uma caixa de retorno, ou um retorno individual, né? Tá certo? E essa caixa de retorno, ela não tem a mesma intensidade que o som das caixas que você tem, que vai para o público, né? Então, eu não sei se seria tão intenso a sonoridade no palco em si, né? Eu acho que ficaria bem pior para quem está na frente da caixa assistindo o seu show. Ah, bom. Eu já entendi. Já entendi. Tá? Mas sabe que é uma coisa, eu conheço, tenho um grande amigo que também perdeu muito da audição tocando saxofone numa banda importante de rock, perdeu bastante. Mas ele mesmo disse, erro meu que não ouvi muita gente que na época dizia, vai estudar técnica, só tac, 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 põe um protetor auricular, né? Na hora de trabalhar sonoridade, que aí é importante e tal, aí tiro o protetor auricular. Então, existem coisas que nós podemos sim cuidar ao estudar no nosso instrumento. Então, talvez em técnica onde você não precise trabalhar com esmero a sonoridade, você possa pôr um protetor. Quando vai trabalhar, aí não tem jeito, vai trabalhar sonoridade, aí tem que correr o risco, né? Então, sem dúvida, todo mundo que trabalha com música, de alguma forma, né, como o doutor Antônio César disse, está correndo um risco. Mas viver é correr um risco. O legal o legal é a gente proteger, né? Então, Miriam, que toca violoncelo, clarinete, proteger, né? Então, se você tem que proteger o ouvido aqui, mas precisa deste instrumento e tal, protege em outras coisas, vai menos, ouve com mais cuidado, vai para lugares mais silenciosos, e aquilo que o doutor Antônio falou, que é importante, descansa o ouvido um pouco, veja quanto que pode, faz de vez em quando um exame auricular, né? Isso que a Ida falou, desculpa, Bernardino, uma das coisas que a Ida falou, que é a questão da técnica, né? O Beethoven, ele além de ser um exímio pianista, ele era um virtuoso do piano, ele fazia improvisações impressionantes, ele tocava violino, ele tocava outros instrumentos, ele tinha o conhecimento de técnica desses instrumentos. E uma das curiosidades é que ele supervisionava os ensaios
quando ele escrevia uma música. Então, mesmo quando ele estava surdo, ele ia supervisionar o tal do ensaio. E aí ele ficava olhando como é que como o violino levantava, como é que o arco do violino subia ou descia, entendeu? E ele conseguia através do visual, pelo conhecimento dele da técnica de violino da sonoridade, ele conseguia controlar se aquilo estava sendo realizado de maneira adequada. Né? Para você ter uma ideia de como não é só uma questão da audição, mas uma questão de realmente você vivenciar isso de uma maneira mais ampla, né?